Poucos inimigos na Segunda Guerra despertaram tanto medo nos soldados japoneses quanto os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Entre relatos das praias do Pacífico e documentos militares recuperados após o conflito, surge um padrão inquietante. Para muitas unidades japonesas, enfrentar os Marines era considerado quase sinônimo de morte certa. Não era apenas a tecnologia, o poder de fogo ou o apoio naval. Era a reputação. Os fuzileiros avançavam mesmo feridos, lutavam mesmo isolados, e se recusavam a recuar em batalhas que pareciam completamente perdidas. Em ilhas como Tarawa, Peleliu e Iwo Jima, surgiram histórias de combate tão brutais que passaram a circular entre as tropas japonesas como verdadeiros alertas de terror. A doutrina militar nipônica valorizava a resistência até o último homem, mas, ironicamente, foi diante dos fuzileiros que muitos soldados começaram a questionar se esse ideal era possível. Cartas e registros mostram que a simples notícia de que uma divisão de Marines havia desembarcado era suficiente para derrubar o moral de unidades inteiras. Neste vídeo, você vai entender por que esses confrontos ficaram marcados como alguns dos mais sangrentos e temidos de todo o teatro do Pacífico, e por que os fuzileiros se tornaram para o Japão o adversário mais implacável da guerra. Antes de qualquer tiro ser disparado, antes mesmo do cheiro de pólvora se espalhar pelas praias do Pacífico, um elemento já moldava o comportamento das tropas japonesas: a reputação dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. A guerra no Pacífico não era apenas um confronto de forças militares. Era também um duelo psicológico, onde a percepção que cada lado tinha do outro podia determinar o ritmo, a estratégia e até o desfecho das batalhas. E poucas unidades exerceram tanta pressão psicológica sobre o inimigo quanto os Marines. Essa fama não nasceu por acaso. Ela foi construída a partir de operações anteriores, relatos de sobreviventes e observações diretas dos comandantes japoneses que percebiam um padrão consistente. Os fuzileiros eram adversários que se recusavam a ceder terreno, mesmo quando enfrentavam situações que normalmente quebrariam o moral de soldados experientes. Nos primeiros meses de guerra, as unidades japonesas que combatiam na ilha Wake, em Guadalcanal e nas pequenas ilhas isoladas do Pacífico, registraram algo que chamava a atenção. Quando os Marines desembarcavam, não vinham dispersos ou hesitantes. Avançavam em grupos coesos, silenciosos, treinados para enfrentar resistência imediata. Os japoneses perceberam que os fuzileiros possuíam uma combinação pouco comum: agressividade ofensiva e disciplina rígida, duas características que raramente coexistem em níveis tão elevados. Isso criava a impressão de que eles eram capazes de se adaptar rapidamente, retomando a iniciativa em poucos segundos, mesmo sob fogo pesado. Em contraste, unidades de exércitos de outras nações costumavam hesitar, reorganizar-se ou recuar em busca de uma posição melhor. Os Marines, porém, frequentemente optavam por seguir em frente, reduzindo ao mínimo o tempo que o inimigo tinha para se reorganizar. Essa percepção começou a circular entre soldados japoneses por meio de boatos, relatos orais e comunicados internos. Muitos não tinham contato direto com os fuzileiros, mas ouviam histórias contadas por homens que haviam lutado ao lado ou sob comando de líderes como o general Harukichi Hyakutake, que descrevia os americanos como forças que não recuam como as britânicas ou australianas. As descrições ganhavam vida em trincheiras, bunkers e cavernas escavadas às pressas nas ilhas. Os soldados comentavam que os Marines atacavam de forma incessante, como se não temessem a morte. E embora parte dessas narrativas fosse exagerada, algo comum em ambientes de guerra, o impacto psicológico era real. Os comandantes japoneses também reforçavam essa impressão, ainda que involuntariamente. Após algumas derrotas inesperadas, especialmente em Guadalcanal, muitos relatórios enviados a Tóquio destacavam a obstinação dos fuzileiros. Era comum que oficiais anotassem que as unidades americanas não mostram sinais de desgaste, mesmo após dias de combate intenso. Na visão japonesa, isso era quase inexplicável.
Eles próprios eram treinados para lutar até o fim, mas estavam acostumados a enfrentar inimigos que, no momento certo, recuavam ou negociavam posição. Os marines, ao contrário, tinham uma doutrina que priorizava a iniciativa contínua. A ordem era simples: manter o ritmo ofensivo até que o inimigo fosse totalmente neutralizado. Com o passar dos meses, essa fama deixou de ser apenas um comentário entre soldados e se tornou parte do planejamento japonês. Em muitas operações, os comandantes recomendavam reforçar posições defensivas sempre que surgia a suspeita de que os fuzileiros seriam empregados no ataque. Havia uma percepção de que enfrentar o exército americano era difícil, mas enfrentar os marines era algo completamente diferente. Eles eram vistos como a vanguarda do esforço bélico dos Estados Unidos, enviados sempre para os pontos mais críticos, onde a resistência japonesa era maior e onde se esperava uma luta até o último homem. Outro ponto que alimentava essa reputação era o treinamento intensivo dos fuzileiros. Diferentemente de unidades conscritas, os marines passavam por programas de preparo físico e psicológico que destacavam resiliência, agressividade calculada e capacidade de operar sob condições extremas. Os japoneses testemunhavam isso em campo. Mesmo após longos desembarques, os fuzileiros agiam como se estivessem dispostos a lutar imediatamente, sem demonstrar esgotamento aparente. Essa postura impressionava e assustava, porque remetia à ideia de que eles possuíam uma força quase inabalável. Com o tempo, a mera notícia de que uma divisão de marines estava sendo deslocada para determinada ilha já bastava para deixar unidades japonesas em alerta máximo. A batalha, antes mesmo de começar, parecia inclinada a favor dos americanos, não pela quantidade de tropas, mas pela percepção consolidada de que os marines eram adversários que nunca paravam, nunca hesitavam e nunca aceitavam a derrota. A Batalha de Tarawa marcou uma virada definitiva na percepção japonesa sobre os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Não foi uma campanha longa, nem uma operação com milhares de manobras estratégicas. Pelo contrário, tudo se decidiu em pouco mais de 3 dias. Mas foram dias tão intensos, tão violentos e tão absolutos em sua conclusão que o impacto psicológico reverberou por todo o comando japonês no Pacífico. A fortaleza de Betil, na pequena ilha de Tarawa, havia sido preparada durante meses. Fortificações de concreto, casamatas enterradas, campos de tiro cruzado, trincheiras profundas e posições interligadas por túneis foram erguidas para cumprir um único propósito: deter qualquer desembarque americano por pelo menos uma semana, tempo suficiente, acreditavam os japoneses, para reorganizar reforços, reposicionar unidades e até preparar um contra-ataque. A confiança japonesa era tamanha que o comandante da guarnição, o contra-almirante Keiji Shibasaki, afirmou com segurança que 1 milhão de americanos não conseguiria tomar Tarawa em 100 anos. Essa frase circulou entre as tropas, fortalecendo o moral e alimentando a convicção de que Betil era impenetrável. Mas essa certeza seria destruída com uma velocidade que ninguém esperava. E quem a quebrou foram justamente os fuzileiros. Quando os marines iniciaram o desembarque em 20 de novembro de 1943, depararam-se com condições piores do que o previsto. A maré ficou mais baixa do que o esperado, deixando embarcações presas em recifes e obrigando centenas de homens a saltar na água e avançar a pé, muitas vezes sob fogo direto de metralhadoras japonesas. Ali, naquele primeiro contato brutal, os defensores acreditaram que tinham vantagem total. Era o tipo de situação que qualquer exército temeria. Homens avançando lentamente na água, sem cobertura, sendo atingidos antes mesmo de alcançarem a praia. Para os japoneses, aquela cena parecia confirmar a promessa de Shibasaki. Mas o que aconteceu em seguida é o que transformou Tarawa em um ponto de ruptura. Mesmo enfrentando baixas pesadas, centenas de mortos apenas na primeira hora, os fuzileiros continuaram avançando. Homens feridos arrastavam outros combatentes. Oficiais gritavam ordens sob fogo cerrado. Pelotões inteiros avançavam atrás de cadáveres usados como cobertura improvisada.
Em qualquer outra circunstância, seria esperado que a operação fosse interrompida para reorganização. Porém, os marines seguiram adiante, insistindo em abrir brechas, ocupando crateras de bombardeio, destruindo casamatas uma a uma. Os japoneses observaram com perplexidade. Eles estavam preparados para matar, mas não estavam preparados para um inimigo que, diante de um desembarque catastrófico, não recuava. A resistência americana transformou o que deveria ser um massacre unilateral em um combate corpo a corpo que avançava centímetro por centímetro. Quando os fuzileiros finalmente romperam as primeiras linhas defensivas, a batalha ganhou outra dimensão. Táticas de infiltração, unidades de assalto com lança-chamas e granadas, e um ataque constante a cada bunker japonês começaram a mudar o panorama. Betio foi virando uma sequência de pequenos infernos individuais. Cada casamata japonesa destruída era mais um aviso. Os marines iriam até o fim. À medida que as linhas defensivas japonesas colapsavam, o impacto psicológico se tornava evidente. Mensagens interceptadas e relatos posteriores mostraram que muitos soldados começaram a perceber que estavam enfrentando um inimigo diferente dos britânicos em Hong Kong ou dos holandeses nas Índias Orientais. Os fuzileiros não apenas atacavam com ferocidade, atacavam com uma determinação que parecia contrariar a lógica de autopreservação. Para os japoneses, acostumados a serem eles o lado que lutava até o último homem, essa inversão era desconcertante. Ao final de 76 horas, Tarawa estava tomada. A fortaleza, que deveria resistir por semanas, caiu em 3 dias. Dos 4.800 defensores japoneses, praticamente todos foram mortos. Apenas 17 se renderam. O contraste foi esmagador. Os marines pagaram um preço altíssimo, mas venceram rápido demais, intenso demais, avassalador demais. O choque dessa derrota se espalhou rapidamente pelos comandos japoneses. Os relatórios enviados após a batalha destacavam algo que se repetiria por todo o resto da guerra. Os fuzileiros lutam com uma persistência incomum. Não há sinal de recuo, mesmo em condições desfavoráveis. Tarawa se tornou o aviso definitivo, e para o Japão um alerta tardio. A partir dali, as defesas tiveram de ser repensadas, não por causa de tanques ou navios americanos, mas pela força de vontade brutal dos homens que desembarcavam nas praias. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos. A ilha de Peleliu se tornou um dos símbolos mais sombrios da guerra no Pacífico, não pela sua importância estratégica, que, retrospectivamente, mostrou-se limitada, mas pela intensidade devastadora do combate travado ali. Quando os fuzileiros navais desembarcaram em 15 de setembro de 1944, acreditava-se que a batalha duraria, no máximo, 4 dias. Planejadores americanos estimavam que o terreno poderia ser tomado rapidamente antes que os japoneses tivessem tempo de se reorganizar. Essa previsão se baseava em experiências anteriores e na confiança crescente nas operações anfíbias dos marines. Mas o que ocorreu em Peleliu foi algo completamente diferente. Uma resistência japonesa que transformou cada colina, cada caverna e cada rocha em um ponto de morte praticamente intransponível. Os japoneses haviam aprendido com Tarawa. Não cometeram o erro de posicionar todas as forças na linha da praia, onde seriam vulneráveis ao bombardeio naval. Em vez disso, criaram um sistema de defesa em profundidade, utilizando a geografia acidentada da ilha a seu favor. Cavernas naturais foram conectadas a túneis artificiais, transformando o terreno em um labirinto fortificado. Canhões e metralhadoras eram posicionados de forma a dificultar sua localização, permitindo que os defensores recuassem e reaparecessem em novos pontos de ataque. Era uma estratégia projetada para causar o máximo desgaste ao inimigo e prolongar a batalha o quanto fosse possível. Neste tipo de cenário, quase feito sob medida para um defensor disposto a lutar até o fim, os fuzileiros navais seriam postos à prova de forma brutal. Quando o desembarque começou, os marines encontraram resistência forte desde os primeiros minutos, mas nada comparado ao que viria a seguir. À medida que avançavam para o interior da ilha, deparavam-se com posições defensivas que simplesmente não cediam.
Corridas de 20 ou 30 metros se tornavam ações de risco extremo, e cada caverna destruída parecia dar lugar a outra ainda mais profunda, ainda mais difícil de neutralizar. Tropas inteiras foram presas em zonas de tiro cruzado, onde metralhadoras japonesas abriam fogo de pontos elevados, impossíveis de alcançar sem lançar mão de ataques diretos. Era uma luta que consumia tempo, energia e principalmente vidas. O que mais impressionou os japoneses, porém, não foi a destrutividade americana, mas a insistência dos marines em avançar. Mesmo sob calor infernal, temperaturas que facilmente ultrapassavam 40 graus, e com escassez de água na ilha, os fuzileiros continuavam empurrando suas linhas para frente. Muitos relataram ter visto inimigos americanos que, mesmo feridos, recusavam-se a recuar. Eram carregados por companheiros ou simplesmente rastejavam, apenas para retomar a posição de tiro alguns minutos depois. Para os defensores, acostumados à própria doutrina de resistência inabalável, essa postura era um choque. O inimigo estava demonstrando a mesma determinação que o exército imperial tanto exaltava, e isso criava um efeito psicológico devastador. Com o passar dos dias, a situação para os fuzileiros se tornava cada vez mais desesperadora. A famosa Colina 1, ou Rio 100, e principalmente a crista Umurbrogol, apelidada pelos marines de Agarra, se transformaram em nomes que ecoariam para sempre na memória de quem lutou ali. Cada metro conquistado custava vidas. Unidades inteiras foram dizimadas ao tentar assaltar posições camufladas. Lança-chamas se tornaram ferramentas indispensáveis, uma visão que aterrorizava os japoneses, mas que também simbolizava o desespero dos americanos para desalojar os defensores de suas cavernas. A batalha se arrastou por semanas, e quanto mais tempo passava, mais claro ficava para os japoneses que estavam enfrentando um inimigo disposto a se sacrificar tanto quanto eles. Essa constatação era perturbadora. A doutrina do exército imperial se baseava na crença de que o soldado japonês possuía um espírito guerreiro superior, forjado no nacionalismo e no Bushido. Mas os fuzileiros estavam desafiando esse dogma. Eram homens exaustos, sedentos, queimados pelo sol e pela falta de água, mas que continuavam avançando com uma obstinação quase fanática. No final, Peleliu não caiu em 4 dias. Levou mais de 2 meses para ser completamente controlada. O custo humano foi enorme para ambos os lados. O impacto psicológico, porém, pesou especialmente sobre o Japão. A ideia de que os marines eram apenas soldados bem equipados foi substituída por uma percepção mais sombria. Eles eram uma força que simplesmente não parava. A Batalha de Peleliu deixou claro que onde quer que os fuzileiros aparecessem, a luta seria longa, sangrenta e praticamente impossível de deter. Entre os muitos fatores que moldaram a guerra no Pacífico, poucos tiveram um impacto tão profundo e silencioso quanto o medo psicológico que se espalhou entre as tropas japonesas ao longo das campanhas contra os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Esse medo não surgia em livros de estratégia, não vinha de análises formais de campo e muito menos era admitido oficialmente. Ele se espalhava de forma subterrânea, quase clandestina, circulando por meio de conversas rápidas dentro de trincheiras, cartas escritas às pressas e relatos murmurados durante as noites intermináveis nas ilhas do Pacífico. O exército imperial japonês, famoso por sua disciplina rígida e cultura de ocultar fragilidades, não permitia demonstrações abertas de temor. Mas isso não impedia que o sentimento crescesse entre os soldados. Um sentimento alimentado por experiências diretas, rumores e percepções cada vez mais repetidas sobre os marines. Esse fenômeno começou logo após as primeiras derrotas inesperadas contra os Estados Unidos. Nos confrontos em Guadalcanal, os japoneses perceberam que estavam diante de um tipo de combatente que não seguia padrões considerados normais pelos parâmetros da guerra convencional. Em condições de fome, exaustão e baixa munição, seria natural esperar que uma força inimiga reduzisse seu ritmo, procurasse defensivas mais robustas ou recuasse temporariamente. Os fuzileiros, porém, demonstravam um comportamento oposto.
Continuavam avançando, pressionando, atacando de forma quase metódica. Esse comportamento intrigava os japoneses, pois se aproximava daquilo que eles próprios consideravam um ideal marcial: resistência total, recusa em abandonar o campo e a busca constante pela iniciativa. Com o tempo, conversas informais entre soldados japoneses começaram a descrever os Marines como inimigos que avançam como máquinas, homens que não se importam com a vida ou soldados que lutam mesmo quando deveriam estar mortos. É evidente que muitos desses relatos eram exageros típicos da guerra, distorções criadas pela tensão constante, pela repetição de rumores e pela necessidade psicológica de justificar derrotas difíceis. Ainda assim, o núcleo desses comentários revelava algo importante. Os japoneses estavam impressionados e, em muitos casos, assustados. Cartas enviadas aos familiares, quando conseguiam chegar ao destino, continham observações cautelosas. Soldados escreviam que os americanos não eram como os britânicos e que os fuzileiros eram mais agressivos que qualquer outro inimigo encontrado até então. Algumas dessas cartas foram interceptadas pelas autoridades japonesas, que proibiram a divulgação de qualquer conteúdo que sugerisse fraqueza ou desmoralização. Mas a simples existência dessas mensagens mostra o impacto psicológico real que os Marines exerciam. O comando japonês também registrava sinais dessa mudança de percepção. Relatórios internos, embora escritos com cautela, traziam termos como inimigo tenaz, persistência incomum e capacidade de manter ofensivas prolongadas. Essas expressões, aparentemente neutras, escondiam um reconhecimento implícito de que os fuzileiros apresentavam uma ameaça que extrapolava números ou tecnologia. Era a atitude deles que preocupava, uma combinação de disciplina feroz, agressividade calculada e resistência física que desafiava o que os japoneses consideravam possível. Além disso, os próprios oficiais japoneses contribuíam involuntariamente para espalhar o medo. Em reuniões táticas, ao discutir a chegada iminente de uma divisão de Marines, muitos enfatizavam a necessidade de reforçar posições ou reorganizar estratégias defensivas. Essa postura, mesmo quando mantida em tom profissional, era percebida pelos soldados como um sinal de que o inimigo era particularmente perigoso. À medida que a guerra avançava e as derrotas japonesas se acumulavam, esse medo psicológico começou a se intensificar. As histórias sobre a conduta dos fuzileiros em Tarawa e Peleliu se tornaram narrativas quase míticas, repetidas entre soldados que jamais haviam encontrado Americans pessoalmente. O relato de que os Marines lutavam até feridos ou isolados, de que continuavam avançando mesmo sob fogo intenso e de que recuperavam terreno que normalmente seria perdido, começaram a assumir um tom quase sobrenatural. Era o surgimento de uma lenda de combate, como muitos historiadores descrevem. Um mito alimentado pela realidade, mas expandido por rumores, silêncio e terror compartilhado. No fim, esse fator psicológico se tornou uma arma invisível. Antes mesmo dos primeiros tiros, muitos soldados japoneses já enfrentavam um inimigo interior. A convicção de que estavam prestes a enfrentar a força mais implacável do arsenal americano. Para um exército que valorizava a força espiritual acima de tudo, admitir isso, mesmo em silêncio, era um golpe profundo. Os fuzileiros navais, sem perceber, haviam se tornado não apenas combatentes, mas símbolos de um tipo de guerra que o Japão não estava preparado para enfrentar. Uma guerra onde o adversário lutava com a mesma determinação que o próprio Japão sempre reivindicou como sua maior virtude. A Batalha de Iwo Jima se tornou o ponto máximo do confronto psicológico e militar entre o Japão e os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Até então, os japoneses já haviam testemunhado a tenacidade, a agressividade e a resiliência dos Marines em campanhas anteriores, mas nada os preparou para o que aconteceria naquela pequena ilha de origem vulcânica, perdida no meio do Pacífico. Iwo Jima não era apenas um ponto estratégico, era a linha que separava o Japão das investidas americanas rumo ao coração do Império. Por isso,
O comando japonês dedicou meses para transformá-la em uma fortaleza subterrânea. Quando os fuzileiros chegaram em fevereiro de 1945, enfrentaram um dos sistemas defensivos mais elaborados da Segunda Guerra Mundial. As defesas de Iwo Jima não eram simples trincheiras, eram quilômetros de túneis interligando bunkers, casamatas embutidas na rocha vulcânica, posições camufladas de artilharia e redes complexas de galerias que permitiam aos japoneses desaparecer e reaparecer em locais inesperados. O general Tadamichi Kuribayashi, comandante da guarnição, instruiu seus homens a não realizarem ataques suicidas iniciais, como em outras batalhas. Em vez disso, adotou uma estratégia calculada, resistência total, prolongada, silenciosa e predatória. Ele sabia que os fuzileiros eram tenazes e decidiu testá-los no limite. Quando os marines desembarcaram em 19 de fevereiro, não enfrentaram imediatamente o inferno que esperavam. O silêncio inicial confundiu muitos. Parecia por um breve momento que o bombardeio naval havia sido eficaz. Mas quando milhares de fuzileiros já estavam expostos na praia, comprimidos, avançando entre areia fofa e terreno íngreme, a ilha despertou. Centenas de armas japonesas abriram fogo simultaneamente, transformando a paisagem em uma tempestade de explosões, estilhaços e terra negra. Aquilo era o começo de uma batalha que ficaria registrada como uma das mais brutais da história dos marines. O que impactou profundamente os japoneses, porém, não foi apenas a violência do ataque inicial, foi a reação americana. Em vez de se desorganizarem ou procurarem abrigo permanente, os fuzileiros retomaram a iniciativa em questão de minutos. Pelotões avançavam entre crateras, oficiais reorganizavam unidades sob fogo direto e equipes de apoio traziam munição e suprimentos mesmo enquanto granadas explodiam ao redor. A imagem de homens escalando lentamente o Monte Suribachi, sob tiros incessantes, se tornou um símbolo, mas ali, para os defensores japoneses, era algo muito mais perturbador. Um aviso de que aquele inimigo simplesmente não recuaria, não importava o custo. À medida que os dias avançavam, as tropas japonesas perceberam que estavam enfrentando não apenas uma força militar poderosa, mas uma cultura de combate que rivalizava com a própria mentalidade do exército imperial. Os marines atacavam cavernas repetidas vezes, mesmo quando sabiam que muitos seriam mortos no processo. Unidades que haviam perdido mais da metade de seus homens continuavam avançando. Lança-chamas, explosivos e táticas de infiltração eram empregados repetidamente para desalojar defensores enterrados sob metros de rocha. E para cada posição tomada, novas apareceriam logo adiante. Relatórios japoneses posteriores revelaram o espanto dos oficiais. Alguns descreviam os fuzileiros como homens que lutam além do limite humano. Outros relatavam que a determinação deles é igual à nossa, talvez maior. Essa admissão, vinda de um exército que se orgulhava de sua disciplina absoluta, mostra o impacto psicológico que Iwo Jima causou. A ideia japonesa de superioridade espiritual foi abalada. No fim da batalha, quando os últimos defensores foram cercados, muitos soldados japoneses compreenderam que estavam diante de uma realidade irreversível. Kuribayashi, consciente de que a derrota era certa, elogiou o inimigo em suas últimas mensagens, descrevendo a coragem americana como impressionante e respeitável. Para os japoneses, essa era a maior admissão de todas. Os fuzileiros haviam provado que eram o adversário mais temido, não por sua tecnologia, não por seus números, mas por sua capacidade de lutar sem descanso, sem pausa, sem desistência. Iwo Jima se tornou o marco final dessa percepção. Foi ali, naquele pedaço de terra coberto de cinzas vulcânicas e sangue, que o Japão percebeu que nada poderia deter os fuzileiros navais dos Estados Unidos e que qualquer batalha contra eles seria travada até o limite absoluto da resistência humana.